a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar a palavra de maldição
porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do treino de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são os manchas de vossas vestes, de toda caridade, branqueando e convosco, apacentando a si mesmo, sem temor, como nuvens sem água, levado pelo vento de uma parte para a outra. São como árvores murcha e frutífera, duas vezes morta, agarrada, outras impetuosas do mar, que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, os quais está eternamente reservado à negritude das trevas. E deste também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para este juízo, contra todos condenar, dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo a sua própria consciência, e cujo boca dizem com muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que nos foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais nos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo. Glória a Jesus. O versículo 4, que diz assim: porque se, versículo 4, porque se alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Novamente, todo mundo no seu coral, vamos repetir: porque se introduziram os que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Você não pode se sentar. A Rafaela também, se quiser se sentar, pode se sentar. Se você vai cansar em pé, e depois em casa quem vai pagar o preço sou eu. Eu tenho deixado você o tempo todo em pé aí com essa transmissão ao vivo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar no que Deus quer falar conosco aqui hoje, meu pastor Elcio. Glórias a Deus. O que a palavra do Senhor ela quer nos orientar, nos mostrar e nos advertir? É que nós devemos vigiar 24 horas por dia, ou mais, 48 horas por dia. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. E nesses últimos dias da Igreja de Cristo, se nós não tivermos apercebidos, atentos, vigilantes, nós vamos acabar colocando a mão onde não é para colocar e pegando o vento que não é para pegar. O que eu quero dizer com isso? É que o apóstolo Judas, glórias a Deus, ou obreiro, ou evangelista, glórias a Deus, aqui não diz o seu cargo, mas eu acredito que ele foi também vocacionado para apóstolo, glórias a Deus. Ele tão somente ele teve a preocupação em escrever esta carta para a igreja, glórias a Deus, para que a igreja viesse a entender e a compreender que os dias naquele período, se naquele período já estava difícil, imagine agora. Ele tão somente já faz a abertura, amados, procurando escrever com diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever a exortar a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Se ele teve a necessidade de escrever, anunciar e alertar a igreja aos quais essa carta chegou, ele tão somente ele começou a observar que coisas estranhas estavam acontecendo dentro das igrejas. Pessoas que estavam vivendo de aparência, pessoas que não queriam mais buscar as coisas de Deus.
que estão na direção desse ministério. Mas quando eu olho a palavra de Deus, a palavra do Senhor, olha o que ele diz: a exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num tempo tão difícil, que se nós não se apercebermos, nós vamos a começar a andar segundo o curso desse mundo e começar a se conformar com as coisas que estão acontecendo aí fora e mais. Virar um modismo dentro da igreja. Um fez, deu certo, vamos fazer também que vai dar certo. E o caminho não é esse, porque o que diz a Bíblia? Deus só vai salvar aqueles que tiverem obediência à palavra de Deus. Se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. O que eu quero dizer com isso é a leitura que nós lemos aqui hoje. Glórias a Deus. A leitura está bem clara. O apóstolo Judas, o ordeiro Judas, ele escreve e ele começa a passear no entendimento. E ele diz assim, conforme está escrito, olha só, a observação dele. Se ele escreveu, é porque ele viu que a igreja não estava andando bem. Existia e existe pessoas que se infiltraram em nosso meio para tentar minar, para tentar acabar, para tentar fechar, ou até que o ministério não vá mais adiante. Por isso que temos que identificar, pastor Elcio. Quando o pastor Elcio dá uma ordem assim, irmãos, irmãs que estão aqui nesse dia, glórias a Deus, cuidado com fulano, cuidado com a fulana, eu não quero que dê oportunidade para ele e para ela. Pastor Elcio não está julgando, irmão, ele está alertando, porque ele já viu coisas que você não viu, ele entendeu coisas que vocês não entenderam, e ele percebeu a artimanha de Satanás através de alguns que vêm bem minuciosamente na astúcia de Satanás. Eu vou entregar tudo aqui hoje. Não se preocupa não, até meia-noite hora, vai ser mais até meia-noite hora, glórias a Deus, estou brincando, vou terminar, calma aí. Mas vamos lá, versículo 4, olha só como é que são as coisas. Porque se introduziram alguns, aí ele viu, o apóstolo Judas viu, o pastor Elson viu, as missionárias que estão aqui viu, glórias a Deus. Porque se introduziram alguns, que já antes estava escrito, versículo 4, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único e dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão aqui, se introduzem em nosso meio, começam a observar as coisas, glórias a Deus, e depois começam a difamar. Glórias a Jesus. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãs. Se chegar a nossa hora, vai chegar e pronto, acabou. Agora, se não chegou, não vamos partir dessa vida para outra. Enquanto não chegou a hora. Mas aqui ele começa a observar. Irmãos das igrejas evangélicas, esse é o recado que Judas está dando. Esse Judas aqui, irmão, não é um Iscariote não, tá? Porque o Judas Iscariote, o traidor que vendeu Jesus, ele se suicidou. Esse Judas aqui, ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado querido Deus Pai para o ministério. Ele é irmão de Tiago, glórias a Deus. Então ele começou a observar, ele viu a necessidade de escrever essa carta e enviar à igreja. Glórias a Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim: mas quero lembrar-vos que, como que já sou que uma vez isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele quer dizer com isso, meu pastor Elcio? É que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Porque é um tal de pregador aí, prometer céu para todo mundo. Vocês estão prometendo céu para todo mundo, meu pastor. Eu não sei que tanto céu é esse que eles prometem, que nem Deus promete, irmão. A Bíblia diz que para ir para o céu é só lavada e remida no sangue do Cordeiro. Como que uma pessoa em pecado vai para o céu? Não tem como.
e um a escolher: ou é céu ou é inferno. Por isso que aqui no versículo 5 ele está dizendo: mas quero lembrar-vos que já uma vez soube isso, que o Senhor, salvando um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E quem são esses que a Bíblia fala que Deus destruiu? Está aqui também escrito na Bíblia, irmão. Está aqui. Mas vamos continuar, está muito boa a palavra, glória a Deus. E versículo 6: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Todos foram cobrados, até os anjos. Os anjos, que nós sabemos muito bem que é Satanás e os demônios, que se rebelaram contra Deus, arrumaram guerra no céu, quiseram tomar o trono de Deus, mas se deram mal, porque contra Deus ninguém consegue se levantar. Por isso que nós temos que estar na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Temos que estar na palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, está surgindo tanto ministério estranho, tanto cargo estranho, que na Bíblia não tem autorização, meu pastor. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se é para consagrar o que a Bíblia nunca autorizou, glória a Deus. Eu falei isso essa madrugada pregando, glória a Deus, de trabalho. Eu comecei a pregar na rede social, encheu de gente lá me assistindo lá, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Mas vamos lá. Aí se é para. Deixa eu dar uma paradinha para frente, versículo 7. Assim como na cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aquelas indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que quer dizer Sodoma e Gomorra? É que cada um estava vivendo como queria, andando como queria e fazendo aquilo que queria. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Se nós não tivermos conforme está escrito, nunca herdaremos o reino do céu, meu pastor. Meu pastor Elson, missionários que estão aqui, glória a Deus. Se não for conforme está escrito, meu irmão, a Bíblia é bem clara. Missionários, a Bíblia é bem clara, está escrito no livro de Provérbios. É melhor pouco, com tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. Quer ver uma coisa? Eu vou levar o coração das irmãs aqui, eles estão entrando numa profundidade aqui agora. Um certo irmão estava sendo criticado, meu pastor. Um certo irmão estava sendo criticado pelo outro irmão, porque a igreja daquele irmão ali tinha pouquinha gente, e a igreja do outro era abarrotada. E aí ele começou a criticar aquele irmãozinho, dizendo assim: o teu pastor lá não é de nada, olha aqui, a minha está abarrotada, a tua tem pouquinha gente. Aí ele foi para a madrugada orar, aquele irmãozinho: Senhor, o que tem de errado na minha igreja, Senhor? Que lá está abarrotado e tem pouquinha gente. Aí o Senhor falou para ele: meu filho, a sua igreja está na posição conforme eu quero, já que ela lá está tudo misturado. Agora manda um pregador de fogo lá para você ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu, profundo isso que eu vou falar, glórias a Deus. Aí aquele irmãozinho ficou feliz, ficou contente que Deus falou com ele que não era a igreja dele que estava errada, mas a igreja daquele outro que estava aceitando tudo de qualquer maneira. Venha como estás, fique como ficar, teu dízimo, meu pé, não tem problema. Pode estar bebendo, pode estar fumando, pode estar com a amante, teu dízimo, meu pé, fique tranquilo. Assim tem muitas igrejas, irmão. Tem muitas igrejas assim, está abarrotado. Aí você até estranha: nossa, minha igreja não enche porque é de lá enche. Mas é porque aqui só está os escolhidos. Foi essa a resposta de Deus. Essa foi a resposta, pastor. Aí quando aquele crítico veio criticar: olha, e aí, o que você diz da minha igreja? Aí ele falou assim: o Senhor me deu uma resposta. E qual é a resposta? Sabe por causa de que a tua igreja está cheia e a minha só tem pouquinha gente? Aí ele falou: e por quê? Então me explica então. Porque a tua está tudo misturado, perdido com salvo. Na minha só está os escolhidos, glória a Deus. Porque lá tem palavra, lá tem oração.
Glória a Deus. Por isso, não desista daquilo que Deus já confiou em vossas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro, eu não sei se a missionária aqui, a missionária Marlene estava um dia, no primeiro dia que eu fui apresentado. Glória a Deus, agora que eu lembrei que eu estou ao vivo, tinha até esquecido que eu estou ao vivo. Até usar de saber também o que eu vou falar. Mas no primeiro dia que eu fui apresentado, a chama ficou quente lá no conhecimento e na palavra. Eita, que pastor abençoado, pastor presidente nosso, que agora é meu também, que com vocês. Mas ele citou alguns tópicos que eu tenho esse conhecimento dentro de mim também. E ele falou, só não vou entrar em detalhes aqui, irmão. Isso a nossa igreja, o Ministério de Bioolímpica, não aceita. Eu guardei aquilo comigo, meu pastor. Eu guardei, porque também é o que eu não aceito, é o que o pastor Elcio não aceita. Eu conheço o coração do pastor Elcio, e eu sei o que ele, na escola teológica que ele se formou, eu também me formei também. Eu não sei se ele chegou a ir além, mas depois que a gente se separou, cada um foi para um canto, não deu para a gente namorar mais junto, mas cada um foi para um canto. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu continuei com os meus estudos, com os meus conhecimentos, e fui um pouquinho mais além, chegando quase ao bacharelado em teologia. Ao bacharelado é um mestrado. A Rafaela que sofre perto de mim lá. Quando começam a falar, é do Gênesis até o Apocalipse, eu não canso não, só na economia. Canta uma musiquinha de Niná e não me rola, senão eu não vou parar de falar a Bíblia aqui. Glórias a Deus. E ele citou alguns tópicos que foi interessante, eu guardei aquilo comigo, glórias a Deus. E é o que está acontecendo hoje na atualidade. Fez, todo mundo está fazendo, deu certo, vamos fazer também. E a Bíblia não autoriza certos tipos de comportamento, certos tipos de cargos que nunca existiu na Bíblia, e tem muita gente fazendo por aí. Aí, o Senhor falou comigo pela madrugada, pastor Elson. O Senhor falou comigo pela madrugada e me deu diversas interpretações da sua lei e da sua palavra. E aí veio um entendimento na minha cabeça assim, já que é para consagrar aquilo que está fora da Bíblia, que não existe na Bíblia, então vamos consagrar a muda jumenta que começou a profetizar a pastora da igreja. Ou então, menor, vamos consagrar os corvinhos. Corvinhos quer dizer, qual seria o cargo dos corvinhos que alimentou Elias? Diáconos. Vamos consagrar os corvinhos a diáconos. Diáconos quer dizer serviçais, aquele que serve, aquele que está ali para auxiliar. Olha aí, tem mais consagração aí. Vamos consagrar o vento e só vai entender o que eu estou falando quem conhece a Bíblia, irmão. Quem não conhece a Bíblia não vai entender, vai achar que eu estou morto, mas tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Vamos consagrar agora o vento e o mar. Jesus falou, vento e mar, aquieta-te e cala-te. Opera obediente, obedeceu ao Pai Jesus, consagrar o vento e o mar. Quem tem mais aí? Vamos consagrar o missionário. Vamos consagrar o grande peixe missionário. Ele fez a missões levando Jonas estava correndo para Tarso e o peixe falou, não é Tarso a missão, é Nínive. Para muitos é Nínive, mas para mim está escrito Nínive. E foi lá o grande peixe fazendo missão, virou missionário. A Bíblia não diz que o peixe foi consagrado missionário, não, vamos consagrar. Não, vamos consagrar. Tem mais aí, vamos consagrar tesoureiro da igreja. Quem vai ser o tesoureiro da igreja agora? O peixinho. Jesus falou, vai lá, pesca o peixe, tira uma moeda da boca dele, paga tu e paga a minha. Vamos lá, tem mais consagração aí, tem mais um cavalo branco. Vamos consagrar um cavalo branco que vai passando. Aquele cavalo branco aí, eu vou colocar ele como rei aqui. Ele é branco, é o cavalo branco, vai ser consagrado como rei. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, meus irmãos e minhas irmãs. Não entrem nessa furada que eu estou fazendo aí fora. Tudo aquilo que está fora da Bíblia vai acarretar em maldição e depois no final queimar no fogo do inferno. Mas um fez, o outro fez e está dando certo. E agora? Está dando certo, mas você tem que saber se Deus aprovou aquilo ali. Porque se Deus não aprovou, é uma igreja de Laodiceia. Se o curso aí.
para o inferno agora. Glórias a Jesus, a revelação da forma. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, irmão, tudo aquilo que está fora da Bíblia, irmão, não tem amparo, nem autorização e nem confirmação no reino dos céus. Aleluia! Por isso, não se engane. Se você ainda guarda aquilo que você aprendeu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, continue guardando. Porque a salvação é individual, cada um vai na conta de si a Deus. Aí versículo 8 diz: e contudo também enche semelhantemente, versículo 8, adormecido, contaminado sua própria carne, rejeitando a dominação, vitupério e vitupério às autoridades. Aleluia, Jesus. Se eles estão fazendo isso, eles estão como adormecidos. E o que a Bíblia diz para ele, meu pastor? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, levanta dentre os mortos, e ele te anunciará a vida eterna, irmão. Foi por isso, pastor Nelson, que criticaram o Senhor, jogando uma letra para mim. Criticaram o Senhor dizendo assim: a pior coisa que o pastor Nelson fez foi ter trazido esse rapaz para o ministério de Vila Olímpica. Eu falei: pô, não é a pior coisa. Aí o rapaz começou. Eu sei por quê, irmão. É porque comigo, pela misericórdia de Deus, pastor Nelson me conhece, comigo tem que ser a luz da Bíblia. Tem que ser conforme está escrito. Se trazer fora da escritura, eu não vou aceitar. Eu posso até aturar. Eu faço igual o nosso pastor presidente. Eu não aceito, mas eu vou aturando por enquanto. Ele vai dando corda, mas também quando puxar, irmão, vai ter certeza, vai dar menos do pão. Aleluia! Não é assim, meu pastor? Ele vai dando corda. Aí estão pensando que o pastor presidente está aceitando. Está pensando que eu estou aceitando. Está pensando que o pastor Nelson está aceitando. Ele está dando a corda. Quando ele puxa, irmão, vai menos do pão. Glórias a Deus. O que o irmão quer dizer com isso? É que devemos vigiar. Tudo aquilo que está fora da Escritura, nós não devemos aceitar. Não devemos aceitar. Sabe por causa de quê? Um dia, eu e você vamos estar na eternidade para prestar conta de todos os nossos atos, pensamento e palavra. E mais, tudo que sai do altar, eu não posso aceitar tudo que sai do altar. Eu tenho que ver se está na Bíblia. Vocês têm que ver se o que eu estou pregando, se o que eu estou falando está na Bíblia. Vocês têm que ver se o que o pastor Elcio está falando está na Bíblia. Você tem que ver se os pastores de congregações do Ministério de Vila Olímpica estão na Bíblia. Porque se ele não estiver na Bíblia, ele não aceita, irmão. Porque tudo que está fora da Bíblia vai carregar maldição. E outra, o diabo só vai ter força, o diabo só vai conseguir fazer uma coisa se estiver no fora das Escrituras. Se você estiver dentro da Bíblia, o diabo não pode fazer nada. Aleluia. Aí o versículo 9 diz: mas o arcanjo Miguel, um anjo, quando contendia com o diabo a disputa acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha o que o apóstolo Judas, o obreiro Judas, ele está querendo nos passar. Ele começou a ver a situação da igreja do seu tempo, escreveu essa carta, que seria uma carta futurística para o futuro nosso agora, trazendo um entendimento daquilo que ele leu no Antigo Testamento, unido ao entendimento dos dias atuais, do seu tempo, da sua época, e sabendo que essa palavra ia chegar nos nossos dias atuais para nos alertar concernente o que o reino de Deus e o que Deus quer para nossas vidas. Aleluia. Glória Glória a Deus. O que está acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs? O que está acontecendo hoje na atualidade? Está cheio de odiadores da palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmão, não é porque eu estou aqui, não. As palavras que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar. Prego até em canal aberto, do jeito que eu estou pregando aqui. Em canal aberto eu prego até mais forte. Aqui eu estou falando leve. No canal aberto não tem como ninguém me pegar mesmo, estou atrás das câmeras. Quem vai me pegar atrás das câmeras aqui? Não, tem que vigiar. Não pode voar um abacaxi de lá para cá, pode voar uma banana, pode voar uma jaca, sei lá, glórias a Deus. Eu tenho que ficar ligado até a minha memória em casa, nas redes sociais. Sintonizo todas as redes sociais, que são mais de 10. E começa a falar. É um
social, irmão, me xingando, mandando para tudo quanto é lugar, eu só dando um beijinho para eles. Obrigado, perseguidores. Obrigado, perseguidor. Pelo menos você lembrar de mim, nem seja para perseguir, mas lembrar de mim, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor é contigo. Antes não, ela ficava até turbada. Isso aí vai queimar teu ministério. Para com isso, ela estou falando de você. Não deixa eu falar. Até me chamaram na rede social de pastor do Tiago. Sabe por causa de quem me chamaram? Eu preguei a mensagem de juízo final. Se não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. Tinha um monte de gente para trás, eu não sabia. Aí sumiu 2.000 pessoas da minha rede social. Eu falei, meu Deus do céu, perdi seguidores. Sumiu 2.000 pessoas, voltou 4.000 pessoas. Mas e fez começaram a perceber quem é quem. Mas para terminar, eu vou terminar já. Glória a Deus. Estes, porém, dizem mal que não sabem. É o que tem lá na rede social, em qualquer lugar fora da direção desses que andam por aí. Naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Aleluia! Glória a Deus! Assim tem um monte de gente. Irmãos, irmãs, preste atenção num detalhe que eu vou falar aqui. Eu gosto muito de ensinar essas coisas. Todas as vezes em que você vê uma pessoa que se diz supostamente ser cheia do Espírito Santo e odeia a palavra de Deus, que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse? A pessoa está ali, rodando, mistério, volta para lá, vem para cá, mete a cabeça na parede, gira, vamos ouvir o pregador. Eles tudo some da igreja, que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo é amante da palavra de Deus. A Bíblia diz 3 testificam no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! E como é que esses odeiam o Espírito Santo de Deus? Não há como é que eles que dizem ser cheio do Espírito Santo de Deus odeiam a palavra de Deus? Não há conexão, não há encaixe. O Espírito Santo e a palavra de Deus estão unidos, uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo testificam no céu toda a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus! Eu não sei aqui, Elcio, eu não sei aqui. Mas depois do episódio de domingo, eu não sei aqui. Mas depois do episódio de domingo, qualquer um que aparecer lá na igreja de Jerusalém, para acredito que em Betel também vai ser a mesma coisa. Qualquer um que aparecer lá dizendo ser pastor, pede a carteirinha. Não, irmão, não devemos julgar. Eu sempre andei documentado. Todas as vezes que eu ia em algum lugar, o irmão é pastor de tal igreja. Da igreja tal. Não vou dizer o nome que eu troquei de ministério, né? Que isso aí é. A igreja tal. A carteira do irmão está aqui? Irmão, o nome de Jesus está aqui. O nome do pastor, se o senhor quiser, eu te dou o endereço. É porque acontece umas coisas estranhas aí, se a gente não tiver uma alusão, uma ótica melhor para ver, a gente acaba pegando vento. Tem gente que vem, não vem para visitar a nossa igreja, não vem para nos ajudar, não, vem para olhar, para nos bilhotar, para criticar, para falar mal, para inventar. Eles não vêm para somar, eles têm o título de Satanás. Da onde tu vem, Satanás? De onde há e passeado da terra. Satanás, você conhece a matemática? Qual é a matemática que você conhece, Satanás? Eu só conheço essa: diminuir e dividir. Eita Deus, aleluia. O diabo só conhece isso. O diabo só conhece diminuir e dividir. Mas os santos, os servos de Deus, aqueles que estão orientados pelo reino dos céus, só conhecem essa matemática. É somar e multiplicar. Espírito Santo. Glória a Deus! Tome muito cuidado quando chegar alguém na igreja e falar mal do seu pastor. Tome muito cuidado de chegar alguém na igreja e falar mal da missionária. Falar mal da sua companheira de mesa. Falar mal daquele que está na portaria. Jesus. Aí vem umas coisas estranhas, querendo se apresentar, querendo se aproximar. Aí, falando na besteira, Deus vai revelar o pecado que está aqui. Eu fiquei olhando assim, fechei a cara na hora. Fechei a cara e cruzei os braços. Aí rapidinho, o suposto Espírito de Deus que estava na pessoa meteu o pé. O Espírito saiu na frente e ele foi atrás. Então eu já botei esse propósito. Fulano de tal está visitando, pastor, qual igreja? Me dá a
que avaliar a carteira, tem que avaliar isso. E aconselho, não deixa dar e nem dar oportunidade para essas pessoas que vêm sem uma identificação. Em qualquer lugar nós temos que ter uma identificação. Se eu chegar na empresa lá, na empresa do trabalho, e não apresentar minha identificação, meu crachá e o código de numeração de entrada, eu não consigo nem entrar. Além disso, eu posso tomar até uma advertência, uma suspensão, até mesmo uma justa causa, se eu não tiver a minha identificação. Glórias a Deus. Então nós temos que começar a vigiar mais. Eu estou trazendo isso como um conselho, irmão. Não chama a atenção de ninguém, não. É conselho que eu estou dando. Glórias a Deus. Porque está cheio de imorais andando por aí fora da direção. E o alvo deles, sabe qual é o alvo deles? É atingir o ministério e atingir a mesa que está aqui. Ó. Aleluia! Esse é o alvo deles principal. Eu vou contar um fato que aconteceu lá na igreja da onde eu era antes que eu vim para cá. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, para as irmãs, mas eu vou contar aqui para ficar para a experiência de vocês. A Rafaela está aqui testemunha. A Rafaela não me deixa mentir. Chegou um desses aí dizendo ser pastor. Os irmãos lá já tinham me dado uma referência. Olha, vai aparecer um irmão aí que é pastor, homem de Deus, homem do fogo, roda, cospe, mete a cara na parede, é uma maravilha ele. Aí ele esperou o culto acabar para entrar. O erro já começou ali. Esperou o culto acabar. Quando o culto acabou, ele entrou. Aí começou a falar em mistério. Olha, pô, o fogo só pegou depois que o culto acabou. Aí começou a falar em mistério. Aí eu estou lá no altar, os irmãos tinham dado uma referência mais ou menos. Falei, vou até ele para convidar ele para pregar na igreja. Quando eu estava se aproximando dele, irmão, você tem que estar ligado, Nelson. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, nitidamente eu ouvi: meu servo, guarda o teu coração, é um laço para ti. Assim mesmo o Espírito Santo falou. Aí eu parei na hora, olhei na direção dele e falei, meu Deus, me guarda, eu vou continuar andando. Aí eu fui para apertar a mão dele. Aleluia! Quando eu fui apertar a mão dele, ele puxou a mão dele. Eu falei, ô irmão, os irmãos aqui deram uma referência que você é uma bênção, glórias a Deus, que você é uma bênção, Glória a você Deus. pode trazer uma palavra aqui para nós, glórias a Deus. Aí ele puxou a mão, me olhou com ignorância e falou assim: palavra para você todo desconcertado, essa igreja desconcertada, o altar está quebrado, sim, desse jeito. O povo ainda estava tudo na igreja ainda. Falei, meu Deus. Aí o Senhor me deu sabedoria no que falar. Glórias a Deus. Aí eu falei, tá bom, irmão, vamos fazer o seguinte: está todo mundo desconcertado, o altar está quebrado também, está ruim até do meu lado. Mas Jesus me ensinou uma coisa, uma sabedoria. Aleluia, Jesus. Não é os sãs que necessitam de médico, mas é o doente. Está todo mundo doente, principalmente esses irmãos que te indicaram. Traga uma palavra de cura para nós, para que nós venhamos ser curados. Estão de cura. E ele sai de perto de mim. Está todo errado, está em pecado. Se deu para mim. Eu fui na direção dele, olhei, coloquei a mão no ombro dele, olhei o olho dele e falei, qual é o teu nome? Se manifesta agora. Nelson caiu, mas o bicho gritava muito cada vez. O bicho, ele manifestou o demônio dele. Falei, fica quieto aí. Aí, irmãos, aqui, ó. O homem de Deus de vocês aí. Olha o que é que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo a Satanás. Olha aí, ó. O que vocês estão ouvindo. Bom, mas eu fiquei tão irado naquele dia. Ele veio para querer humilhar o altar, humilhar a igreja, humilhar o povo. Eu fiquei tão irado naquele dia. Eu fiz um negócio com Satanás. Eu, diabo, em nome de Jesus, vem para cá para querer envergonhar, né? Eu disse, sim, Senhor. Fazer o seguinte contigo, porque bateu o galho hoje, hein? Estou me olhando demônio, gritando. Vai pelo mesmo caminho que você entrou, você vai voltar pelo mesmo caminho e vai levar isso contigo. Os irmãos depois me criticaram. Irmão, você deveria ter libertado ele. Se fosse uma vida, uma alma que veio para se arrepender, é uma coisa. Agora, uma pessoa que veio para querer tentar destruir a igreja, faça a oração de Paulo. Qual é a oração de Paulo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Está lá, escrito lá. Este que eu entrego os bois a Satanás, para que a carne seja destruída e a alma salva no último dia. Por isso que nós temos que estar atentos, irmão, que nem tudo aquilo que se diz. Opa, mistério de Deus, eu tenho que ter o discernimento.
discernimento para saber se é de Deus ou não. Tem que ter um discernimento. Para terminar, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. É o último versículo que eu falei, só esse que para terminar aqui lá, fica muito tarde. Ai, não, Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano de prêmio de Balaão e perecerão na contradição de Coré. Por quê? O apóstolo Judas, o obreiro Judas, continua aqui e termina aqui. Eu vou fechar até a Bíblia para a gente ir para casa. Glórias a Deus. Por que o apóstolo Judas ele começa a pregoar, ele começa a ensinar e ele começa a mostrar para o povo da igreja que recebeu essa carta, a carta de Judas, para estarmos atentos e vigilantes? É porque coisas estranhas estavam entrando dentro da igreja. E por essas coisas estarem entrando dentro da igreja, se não tivermos o discernimento, glória a Deus, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados, irmão. Por isso que onde eu tenho passado pregando, e até lá na igreja onde eu estou atualmente, eu tenho alertado, vamos ter um cuidado, gente. Vamos vigiar. Nem tudo que brilha é ouro. Eu não quero que vocês pensem que eu estou julgando alguém, mostre-me tal coisa. Mas devemos vigiar. Porque existe muita gente andando desordenadamente. Existe muita gente que vem com intenção para querer matar o altar e matar esse irmão do círculo de oração. Temos que estar atentos para que nós não venhamos a cair no engano, irmão. Esses dias aí, eu sei que cada congregação tem seu grupo, glórias a Deus. No grupo lá da gente lá, eu coloquei um alerta às irmãs. Depois do ocorrido de domingo, eu coloquei um alerta às irmãs. Eu vou mandar um vídeo para você, meu pastor Elcio, para botar no grupo de vocês, para vocês verem qual é o alerta, o que aconteceu com uma missionária, por ela tentar fazer a obra sozinha. Foi na casa de um rapaz, o rapaz fingindo, está com depressão, fingindo que ele ajuda, fingindo que ele é um auxílio. Aí começou a citar perto dessa missionária. Aí ela, o esposo dela estava trabalhando, ela falou, vou lá ajudar, uma arma, vou lá ajudar. A Bíblia não manda sozinho, manda de dois, três, se for possível. Ela pegou e foi. Quando ela entrou, já estava tudo maquinado na cabeça daquele endemoniado do inferno. Ele estrupou aquela mulher, estrangulou e depois ela matou. Isso está no vídeo, foi documentado, passou em quase todos os canais de televisão. E depois ainda falaram assim, ó, bem feito para ela, ninguém mandou ela facilitar a situação, porque quando se trata de negócio de igreja, a justiça não está nem aí. Quando é igreja, pastor, missionário, para eles é como se estivesse fazendo um favor, tirando mais um bem de circulação. Aí sim, nós temos que dobrar essa vigilância. Glória a Se Deus. vocês falam para a Rafaela, sempre orientam ela, sempre mostram ela o caminho, sempre mostram ela a direção, sempre mostram para ela vigiar, sempre falam para ela, se você tiver qualquer dúvida, tu me pergunta, que eu vou te orientar, não faça nada sem me consultar, para você não pegar vento. Olha, você abaixo o vento de Jonas, entrou no navio e todo mundo entrou no vento por causa de da falta de direção. Todo mundo pagou o preço. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado à missionária Marlene, que nos convidou para estar aqui para pregar nesse dia. Pode convidar quantas vezes quiser, eu venho, se meu trabalho não me atrapalhar, eu estou aqui. Pode contar comigo, que der e vier. Eu vou estar fazendo um levantamento da agenda de pregadores, para estar colocando aqui para pregar com vocês aqui. Eu conheço muitos pregadores que vêm pregar sem interesse, Elcio, que a maioria dos pregadores hoje para vir pregar você tem que pagar, que senão não vem. Glórias a Deus. Se não pagar, ele não vem não. Teve um que você quer vir para na igreja do outro lado lá, comprou 100 conto para ele pregar e ele queria que pagasse a passagem dele. Mas não se preocupa não, fica em casa mesmo. Eu vou pregar aqui. Não se preocupa não, fica em casa. A igreja lá humildezinha, a igreja onde era, deixa eu ver aqui com vocês, tem a condição de direito, com Jesus, igreja pequena. Não se preocupa não. Mas lá eu vi um monte de pregador lá, o pastor Elcio participou lá, pregando lá, o esposo da Valor que está aqui, o Ronaldo, glórias a Deus, e aí muito mais gente lá mais, com misericórdia do Senhor, o Senhor quis que nós saíssemos de lá, depois que o casamento da Rafaela começou a ficar mais difícil, aí o vento ficou soprando mais ainda, falei, Rafael, esse entendimento é que chegou a hora de sair. Já estou conversando com o pastor Elcio, já tenho uma direção para onde eu vou.
Aí ela até falou, mas Deus não vai cobrar a gente não, isso aí não vai não. Fique tranquilo, já está tudo alinhado. Entendeu, pastor Elcio? Vamos fazer o casamento agora. Glória a Deus, vamos ficar aí, pastor. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso pastor Gelson. Vamos ficar em pé, porque a hora já voou. Ainda tem que conversar com ele ali no gabinete ali. Conversar com o pregador do gabinete. Aleluia, Jesus. Meus pedidos de oração, soberano e eterno Deus, nesta noite, nesta aqui, Senhor, tua sexta, Senhor, de Deus, nome, Senhor. Muitos, aleluia, nem entro mais por essas portas, nem moro mais aqui, mas ainda continuam aqui. Crianças que hoje já são adultos, pais de filhos, Senhor, quantos têm sido os livramentos, quantos tu salvou, Senhor, quantos, Senhor, já estão no teu caminho, Senhor, aleluia, toma nas tuas mãos. Aqui também tem filhos, Senhor, das tuas filhas que já partiram, mas nós estamos aqui cuidando da família que ficou, porque o Senhor é o Deus do impossível. Então, nesta noite, toma cada um nas tuas mãos. Jesus, eu sei que tu não despede ninguém com as mãos vazias. Então, nesta noite, eu te apresento cada vida, Senhor, aleluia, que entrou nesta manhã por essas portas, que entrou nesta noite por essas portas. Muito obrigado, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada um. Eu sei que tem livramento, tem salvação, tu tem, aleluia, cântico, Senhor, aleluia, nesta noite, tu tem o melhor para oferecer. Então toma cada um nas tuas mãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E amanhã nós temos um ensaio 4 horas, aleluia, com a missionária Cristiane aqui. Nós vamos louvar os hinos, aleluia, da nossa festividade, que vai ser no sábado. Então nós vamos estar aqui 4 horas amanhã em nome de Jesus, pastor Elcio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sábado, permitindo Deus, também tem a festividade, às 7 horas da noite. Eu esqueci até quantos anos está fazendo. É 20? 29? Glória a Jesus. 29. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Gabinete depois. Está fazendo o gabinete. Glória a Deus, Senhor nosso Deus. Aleluia, Pai. Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Glória a Deus, Jesus. Obrigado pela vida das tuas servas que iniciaram esse Aleluia, trabalho. Jesus. As tuas Glória a servas Deus. falaram do decorrer Aleluia. do culto. E agora a mensagem da tua palavra, Senhor, Aleluia, Jesus. que falou nossos corações, ó Deus, que tu continua usando cada vez mais o pastor Gelson, abençoando Aleluia. sua esposa, abençoando seus familiares, Glória a sua Deus. família, aqueles que Aleluia. ainda, Pai, não estão no teus caminhos, que o Senhor possa trazer, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Glória a Abençoe o Deus. seu trabalho, Aleluia. repreenda todo o mal naquele lugar, Senhor, para que o teu servo saia no horário certo, porque ele chega no Glória a horário Deus. certo, ele tem que Aleluia. sair no horário certo, porque é lei, Glória a ó Deus. Pai Celestial. Se tiver algum impedimento, jogue por terra em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, e da comunhão do Espírito Santo, e todo diga: Amém. a vitória é nossa. Está terminado. Até sábado, se Deus permitir, a festividade